Bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil, Carlos Andreasa e o Vinheteiro. Salve, salve! Sejam bem-vindos, ouvintes e espectadores da Jovem Pan, ao 16º episódio do nosso programa de meia hora de descontração semanal Zoeira Cultural. Eu sou Felipe Moura Brasil e tenho aqui ao meu lado no estúdio da Jovem Pan em São Paulo o pianista com o maior canal de YouTube de piano clássico do mundo, Lorde Vinheteiro. Salve, salve, Vinheteiro! Já tava com saudade de você. Tudo bem, já faz tempo que a gente não grava, né? Já faz mais de um mês. Exatamente. É que você tem compromissos internacionais, né? Essas champolas russas andam te sufocando, Vinheteiro. Quem me dera. E lá do Rio de Janeiro, o nosso Carlos Andreasa. Salve, salve, Andreasa. Salve, salve, pessoal. Também tava com saudade. Esse programa aqui faz bem pra gente, ele alimenta a alma. Vamos com tudo. Exatamente. Esse programa é gravado na quarta-feira à tarde. Aqui a gente entrega tudo. E teve uma quarta-feira que era o dia da votação da reforma da Previdência, nós estávamos ocupados, não conseguimos. Aí teve uma outra quarta, teve prisão de hackers, foi uma confusão aqui, não conseguimos também, mas hoje está tudo em paz no mundo e é por isso que a gente recebe com muita alegria um convidado ilustre. Eu já tive o prazer de ser entrevistado por ele e agora sou eu que vou entrevistá-lo. O nosso querido humorista, ceguinho, Geraldo Magela, por FaceTime, diretamente de Minas Gerais. Salve, salve, Magela! Obrigado, um abraço para você, para o Andreasa, o Vinheteiro, e que bom que ninguém foi preso hoje, por enquanto, né? Que seja preso depois das 4 da tarde. Exatamente, devia ser uma regra, né? A partir de 4 horas é que pode prender depois do Zoeira Cultural. Magela, tá vendo tudo bonitinho aí? Tá vendo a cara do Vinheteiro? Que coisa linda, Magela? Ainda bem que não. Pô, eu sou o cara mais bonito que trabalha nesse estúdio da Jovem Pan. Aqui não, mas a sua maior vantagem sua é a humildade. Muito obrigado. Você sabe que a gente telefonou pro Magela para convidar aqui para esse programa, ele aí falou que era o programa com o Vinheteiro, ele falou, não, eu gosto do Vinheteiro. E aí contou uma história do papel higiênico. Como é que é essa história, Magela? Nós fomos lá no SBT, aí eu fui dar entrevista pro Danilo Gentili, e aí resolvi ir ao banheiro. Chego do banheiro, eu tô lá, quando eu saio assim da casinha, aí eu tô escutando aquela voz, eu conheço essa voz. Você que eu vim, entendeu? Pô, Magela, sabe que tem uma curiosidade pra mim? Vem. Quem que foi, Venda? Pô, como é que o cego faz pra saber se o papel higiênico tá limpo? Na hora... Eu não uso papel higiênico, Vinheteiro, eu uso ducha higiênica, porque o papel higiênico ele não limpa, ele espalha. Mas não é qualquer banheiro que tem ducha higiênica, o banheiro do Danilo lá não tinha. Como é verdade. Que você fez ali? Nem todo banheiro tem bidê. Aí eu vou pelo instinto. Não, é que nem os bichos, né? Os animais, eles não precisam se limpar, né? Ele já é autolimpante. O orifício. É autolimpante. Você sabe, você falou, gato. O Magela falou do Danilo, eu tava lá, eu ia dar entrevista pro programa do Danilo, tava lá também no camarim no SBT, aí bateu na porta, era o Magela, quero falar com o Felipe Moura Brasil, porque eu ouço os pingos nos is, então eu falei, pô, mas que honra, eu assisto você desde moleque, ele não fala isso não, porque senão eu vou achar que eu tô velho, né? E aí ele falou, eu tô agora fazendo entrevista pro meu canal de YouTube, posso passar lá na Jovem Pan pra te entrevistar? Eu falei, pode, Magela. Dia seguinte ele tava aqui na porta. Então eu sei que é um cara que tem compromisso. Não, isso, olha, é um negócio doido essa questão de falar, eu te escuto desde pequeno, minha mãe te escuta quando era jovem. Eu vendia loteria na minha infância, e aí eu comecei a trabalhar fazendo sorteio de uma loteria aqui de Minas Gerais, e eu fui numa cidade que eu vendia loteria. E eu lembrei de várias pessoas, aí eu cheguei e falei, escuta, o Malaquias que trabalhava aqui, que era vendedor de loteria, aí ele morreu. E o Precata que tinha um boteco, morreu. Depois do terceiro, eu falei, não vou perguntar mais não, porque o próximo pode ser eu. Ô Magela, como é que foi o seu início? Você ganhou um concurso de rádio no programa do Aldair Pinto, na Rádio Capital, foi isso? Você já fazia piada com cego naquela época ou não? Eu sempre fiz piada, desde criança, eu sempre fui muito brincalhão. Então, eu trabalhava numa loja de roupas, aquela loja que depois que você lava a calça, ela vira bermuda. Essas roupas de qualidade, roupas de marca.
Então, antes de trabalhar, eu sempre fui radiomaníaco, liguei para o Odair Pinto, ele fez um concurso da data de café, a data de fundação do café que patrocinava. Aí eu liguei para a fábrica, ele esqueceu de ligar para a fábrica e avisar, para não falar. E aí, quando eu fui, ele falou, mas o que você faz? Eu falei, olha, eu trabalho em loja, em liquidação, eu faço imitações, conto piadas, essa coisa toda. E aí foi uma coisa marcante na minha vida, porque até então ninguém me dava oportunidade em rádio por eu ser cego. Eu ia pedir oportunidade, eles falaram, se você não enxerga, como é que você quer trabalhar em rádio? Eu falei assim, mas eu falo com a boca, para você entender, né? Então, assim, sem o maior nome do rádio em Minas Gerais, sem combinar nada, ele falou, Magela, se você conseguir patrocínio, você vai apresentar o programa comigo. Aí foi maravilhoso, eu consegui os patrocinadores e foi quando tudo começou. Ô Magela, desculpa fazer uma pergunta. Você nasceu cego ou você ficou cego? Não, eu enxergava um pouquinho. Nós somos de uma família de 8 irmãos, sendo 5 cegos. Você vê que desgraça pouco é bobagem, né? Nossa! E eu fui o primeiro a ficar cego, mas a perda é muito lenta. Eu falo sempre que foi tão lenta que quando eu fui ver, eu já não estava vendo. Então você já viu? Eu já vi. A minha marca, eu ia ao banheiro e ficava olhando o contorno dos azulejos e aí aquilo foi ficando embaçado. Então hoje eu já não enxergo. Ao contrário que as pessoas pensam que o cego enxerga preto, não é preto, é como se fosse embaçado, completamente embaçado. E tem gente que me pergunta, pô, mas você não vê um vulto? Eu falei, o que vai adiantar eu ver um vulto? Nada. Agora, antes de passar para o Carlos Andreasa, o vinheteiro tinha uma pergunta que era uma pergunta muito interessante. Isso é uma coisa rara, o vinheteiro tem uma pergunta interessante, né, vinheteiro? Então fala aí sobre a mulher. Então, eu queria saber, mas é que agora ele falou que ele já enxergou na vida, mas eu queria saber como que hoje em dia ele faz para saber se a mulher é bonita ou se uma pessoa é bonita ou feia. Você apalpa o rosto da pessoa? Olha, se ela deixar, eu até apalpo, desde que a minha mulher não esteja próxima. Eu falo sempre que ser cego tem as vantagens e desvantagens. A desvantagem é que a minha mulher pode me trair na minha frente, né? É só não gemer muito alto. E uma desvantagem muito grande também é que você não pode receber um vídeo de WhatsApp, um negão da picona. Pô, você não deve saber como ele é. Você acha uma vantagem, ouvinte? É muito divertido, né? Mas ela é nessas horas que o vinheteiro se revela. Ele revela todos os seus fetiches aqui nesse programa Zoeira Cultural. Carlos Andreasa, lá do Rio, tem uma pergunta pro Magela. Diga aí, Andreasa. Ô Magela, você falou sobre a sua estreia no rádio em Minas Gerais. Nessa altura, eu imagino que a sua cegueira já tivesse muito próxima de completa, né? Avançada, não sei qual o termo que a gente usa para isso. Tava zero. Mas eu pergunto, quantos anos você tinha nessa ocasião em que a tua vocação humorística, dada, como você mesmo disse, se transformou profissional num programa? E como foi a sua transformação em personagem nacional, né? Porque nós estamos falando de alguém que fazia rádio em Minas Gerais e que de repente, e esse que é o ponto, eu não quero saber se é de repente, quanto tempo levou até que você chegasse a todos nós, porque eu também não sou velho, sou jovem, tá? Então não estou dizendo que você é velho, portanto, eu me lembro de você nos anos 90, já aparecendo com destaque na televisão, no Jô Soares. Como foi esse percurso até se tornar nacional? Eu sempre realmente tinha vontade de trabalhar em rádio, tanto que antigamente com os gravadores de fita, eu ia para dentro do guarda-roupa e simulava. Vamos agora, tipo como se fosse a Jovem Pan, era um programa jornalístico. Vamos falar agora do Ceasa para saber do preço das aves. Eu saía de dentro do guarda-roupa, ia no galinheiro lá perto de casa, ficava no meio lá das galinhas. Olha, estamos aqui, aquela barulhada. Aí vamos ver como é que está o trânsito. Eu ia lá para perto de casa, que eu enxergava um pouquinho, então, e sem edição, sem nada. Era edição feita na hora. Então foi esse sonho e eu segui esse sonho. Bom, depois do programa do Odair Pinto, surgiu uma possibilidade de eu ir a Cuba para fazer uma cirurgia.
O Lilico, que trabalhava na Praça é Nossa, ele falou, Magela, você tem uma história de vida bacana, você é muito engraçado, quem sabe você está fazendo a campanha para conseguir grana para ir para Cuba, fazer a cirurgia, eu vou falar de você com o programa do Jô. E o Jô 11h30, você sabe que naquela época não tinha rede social, e era um programa, puxa vida, eu acredito que hoje, em termos de número, ele tinha acima de 50 pontos na época. Então eu não acreditava, falei, que isso, Lilico, você tá tirando com a minha cara? Programa do Jô, quem sou eu? Na outra semana, me chamam, eu participei do programa do Jô, usei uns textos que não eram produzidos por mim, foi de um cara que trabalhava na Rádio Confidência, e para mim, a entrevista, eu fui muito ruim, eu sou muito crítico. A gente ser crítico com a gente é ruim, mas é muito bom, porque você tem que sempre manter a qualidade. E aí, depois disso, Andreasa, foi assim uma repercussão a nível nacional maravilhosa, e de lá para cá foram 11 vezes. Em que ano foi isso, mais ou menos, Magela? Você foi na Pinta, acho que foi em 90. 89, 90. 90. Nossa, faz tempo. Você tinha mais ou menos quantos anos aí? Só pra gente ter uma noção desse tempo aí, de evolução da carreira. Hoje eu tô com 61, então eu era 29 anos atrás. 61 com essa cara de 18, Magela? Muito obrigado, são seus olhos. Agora, Magela, você faz uma coisa que eu considero muito importante, que muita gente que não tem deficiência visual é incapaz de fazer, que você consegue rir de si próprio, você consegue rir da sua própria deficiência. Não é algo que você recomenda também para as outras pessoas? Eu acho que a distorção do politicamente correto, tá uma coisa irritante, tá tudo muito radical na política, a direita está radical demais, a esquerda está radical demais, e o politicamente correto eu acho uma bobagem. Eu mesmo brinco comigo, contando as histórias de cego. É igual eu tenho um amigo que é negão, eu chamo ele de negão, crioulo, já chamei de macaco, ele me chama de galo cego, e a gente convive muito bem, e geralmente quem pega as dores são pessoas que não tem nada a ver. Então, eu acho assim que a coisa tá ficando meio sem graça. Até vocês podem observar, vocês, assim como eu, vocês lidam muito no Twitter, a quantidade mesmo de humorista que não está fazendo graça, está só fazendo protesto político, tudo. A gente tem que ter um meio termo, a gente não pode perder a essência de fazer graça, até mesmo com política, mas sem exagero. Exatamente. Aliás, eu fui no sábado no Comedians, na casa do Danilo Gentili, aqui em São Paulo, e assisti ao show, entre outros. Também teve a Cris Paiva, o Tomás Carmona, o Rafael Aragão, que é gordo e faz piada de gordo. E foi muito engraçado. E a plateia morria de rir, e eu lembrei do Geraldo Magela, cego, fazendo piada de cego também. Tiago Carmona, que é um que também é negro e fala a respeito de coisas de negro. Eu acho que assim, exatamente. Por exemplo, quando uma pessoa... teve um caso, não sei se você se lembra, de um advogado que foi no aeroporto, e aí a menina lá do check-in foi atendê-lo, a menina negra, e aí ele achou que estava demorando para ser atendido, ele tirou uma banana lá da sacola, da bolsa, sei lá, e deu para ela. E isso sim configura racismo. Então, a gente tem que saber o que é e o que não é. Tá tudo exagerado, né? Fala, Vinheteiro. E, ô Magela, aproveitando, aquele dia que eu te encontrei lá no banheiro do Danilo, do SBT, foi muito rápido, mas eu tinha outra dúvida para te perguntar, uma dúvida que até hoje está me remoendo. Ainda bem que foi rápido, é isso que o Magela tá falando. Então, foi só uma rapidinha, fala, Vitor. Um dos grandes prazeres da vida é quando a gente vai no banheiro, a gente tá no mictório, a gente dá uma olhadinha se a biluga nossa é maior do que a biluga do cara que tá fazendo pipi do lado. Só se for você, rapaz. Então, não, mas a gente faz isso pra apontar assim, sua biluga é menor que a minha. É muito prazeroso. Todo programa eu falo, fale por você, Vinheteiro, porque ele sempre vem com essas generalizações aí de vítima do mundo. Fala, nunca olhei pro lado, no banheiro na minha vida. Mas você não tem curiosidade, pô? Não, porque eu sei que
Eu sei qual é o meu lugar. O Andreasa é rapaz. casado. Se for solteiro, fala assim, no masculino não, Vinheteiro. Mas a minha pergunta era essa. Como é que você faz, ô Magela, para matar a sua curiosidade, caso Não, você eu não a tenha? tenho esse tipo de curiosidade. Se eu estivesse no banheiro feminino, eu acho que eu teria. Tá bom, tá bom. Tá bom, Magela é muito mais normal que o Vinheteiro, como todo mundo tá vendo. Agora, Magela, você tá aí em Belo Horizonte, né? O que você faz por aí? Você vai ao quintal, cidade, é casa de mineirinho? Eu já vi já vi vídeo feito na sua casa, você pulando na piscina, não tem? Foi quando a Sabrina teve aqui em casa. Exatamente. Foi muito bacana. Eu gosto muito de Belo Horizonte, a minha terra. Eu viajo fazendo apresentações, né, uma palestra motivacional. Eu chamo Um Cego de Olho no Futuro. E participo de CIPAT, faço para hóspedes em hotéis. E eu sou radialista há muitos anos. Outro dia até mandei um WhatsApp pro Tutinha. Falei, Tutinha, você podia me chamar para participar do Pânico aí? Porque a Jovem Pan, gente, eu até falei isso pro Tutinha, essa virada, essa mudança que foi feita, foi sensacional, porque é uma rádio e TV, o Pingos nos Is, eu fico acompanhando, e antes o Andreasa também com a Vera, o Morning Show, e a cada momento vocês vão batendo recorde de audiência na internet. Você vê que antigamente, quando surgiu a internet, o pessoal falou, não, o rádio vai acabar. O rádio vai acabar. O rádio daqui a pouco está passando na televisão, com certeza. Exatamente, Magela. Fala, Andreasa. Eu queria voltar para a questão do politicamente correto. O Magela tem esse humor a que o Felipe fez referência, humor autorreferente, né? Humor sacana, que é muito raro no mundo, não é só no Brasil, mas especialmente no Brasil, muito raro. E o Magela está há muitos anos, né? Temos aí uma janela de quase 30 anos nessa luta, nessa frente em defesa do humor, da liberdade de expressão. E a pergunta, portanto, é a seguinte: ao longo desse período, você percebeu o crescimento, o fortalecimento da patrulha politicamente correta? Quando você começou, era mais fácil fazer humor? Era mais livre? Tinha menos tutela, menos grupos de pressão do que hoje? Como você percebe a evolução? Porque a minha impressão de fora, e eu já vi o Danilo Gentili falando sobre isso também, é que o ambiente da liberdade para o humor está muito oprimido. Que tal? Como é que é, Magela, desde dentro? Eu acho que a censura, ela é ruim. Ela não tem que ter censura. É o que eu falo, a gente tem que ter bom senso. E antigamente tinha aquela música, Nega do Cabelo Duro, Qual é o Pente que te penteia? O programa dos Trapalhões mostrava o Mussum com a garrafa de cachaça, chamava ele de macaco, e ninguém punha maldade, ninguém se sentia ofendido. Então, assim, e outra coisa, com relação ao humor, o lance de ter a censura, por um lado, foi até bom por questão de qualidade. Você vê assim que as pessoas eram forçadas a fazer humor de qualidade. Jô Soares, o Zé Vasconcelos, que sempre teve essa característica. Não que eu tenha nada contra palavrão, eu falo palavrão tudo assim, mas agora, realmente, para o humor especificamente, tá muito complicado. Parece que as pessoas ficaram assim com ódio no coração. Eu falava sempre, Andreasa, falei assim, gente, um dia eu queria ver as pessoas terem amor à política como tem o futebol. O cara sai de casa para fazer uma manifestação na sede do time. Mas eu não imaginava que isso fosse transformar tão rapidamente em futebol, mas de uma coisa ruim, radical. As pessoas estão com muito ódio. Se você não concorda comigo, a gente pode conversar civilizadamente, pode tomar uma cerveja, mas não. Grupos de WhatsApp estão se acabando, as pessoas estão se ofendendo. Tá muito triste. Agora, Magela, como é que você acompanha as redes sociais? Você usa leitor de tela para cego? Sim. Tem uma pessoa que vai falando para você a repercussão de todos os comentários? Porque as redes sociais também são boas para monitorar o sucesso de uma piada específica. Como é que você acompanha tudo? Inclusive as notícias das quais você está falando.
Não, para você ter uma ideia, eu mando e-mail, recebo e-mail, WhatsApp. Às vezes o vídeo, eu tenho a possibilidade de editar o vídeo. Às vezes, o Instagram, por exemplo, que é 1 minuto, às vezes 1 minuto e 3, 4 segundos, eu tiro esses 3, 4 segundos e eu estou até gravando para que as pessoas conheçam a tecnologia para o cego, que está muito bom. Inclusive, tem um canal no YouTube que é Acessibilidade Apple, que são cegos que postam tutoriais mostrando tudo aquilo que o cego alcançou, né? Então tem leitor de dinheiro, tem o tradutor do Google, o Waze, o Google Maps, tudo isso a gente tem acesso. O problema todo é o preço, né? Porque, queira ou não, os impostos são abusivos e nem todo cego tem essa possibilidade de ter o acesso. Mas você comparando com 20 anos atrás, você considera então que a tecnologia ajudou mesmo a melhorar a sua vida, por exemplo? Maravilhosamente bem, puxa vida, né? O que eu faço hoje não tinha condição de fazer antes. A tecnologia eu acho que eles podiam realmente sei lá, ou isentar parte dos impostos, porque você compra, por exemplo, um iPhone lá nos Estados Unidos, menos da metade do preço que você compra aqui. Fala, Vinheteiro. E, Magela, você está falando de dinheiro, e todo mundo deve te fazer essa pergunta, mas quando você vai receber um dinheiro ou vai dar um troco, alguma coisa, como é que você faz para saber quanto é? Eu sei que em dinheiro, em espécie, tem alguns sinais nas cédulas que dizem, sei lá, R$50, 5, 10, mas as notas são muito arregaçadas, né? Não tem relevo, é impossível de você conseguir ver. Eu, como artista, você vê, né? Um artista cego nunca vê a cor do dinheiro. Mas na realidade é o seguinte, tem o leitor de dinheiro também. Você coloca. E o que é isso? O que é isso? Você pega, é um aplicativo. Você põe perto da nota e fala R$100 de Brasília, R$50 de Brasília. Ele lê qualquer moeda do mundo. E ele não erra? Não erra. Aí esse pessoal que contrata você para dar palestra dá um leitor de dinheiro que só fala R$100, mas na verdade é R$1, é isso, Magela? Não, isso é em Portugal. E se o cara te paga com aquelas cédulas do Zimbábue, já ouviu falar que o Zimbábue tem a maior inflação do mundo? Tem notas de $1 trilhão zimbabuenses. Não dá pra enganar assim, é muito né? conhecimento de Lorde Vinheteiro. Puxa vida, Lorde Vinheteiro, você podia arrumar um show pra mim nessa cidade. É que eu sou numismata, então eu conheço muito cédulas e moedas em geral, mas... Ô Magela, você falando em rede social, você tem uma foto lá com o Roberto Carlos. Isso é porque você é fã dele há muito tempo? Você o encontrou? Sim. Como é que foi? Não, o Roberto Carlos, quem não é fã, eu o conheci em Belo Horizonte, lá no Mineirinho, e passam umas emoções pra gente. Antes do Roberto, só rapidinho contar, quando eu fui do Silvio Santos, a primeira e única por enquanto, eu espero participar mais vezes, no jogo das 3 pistas, o diretor do Silvio falou: Magela, vai ser fácil dele te entrevistar, porque ele assistiu o seu show na Netflix. Aí eu fiquei imaginando, gente, o Silvio Santos de cueca na sala da casa dele, me vendo na Netflix. Então é uma loucura. Quando eu fui no camarim do do Roberto Carlos, eu dei um abraço nele, ele me fala: pô, cara, eu sou seu fã, bicho. É umas coisas malucas, que você que é meu ídolo de todos nós brasileiros. Então, é umas coisas que a gente se surpreende de uma maneira muito positiva, né? E você ganhou uma rosa do Roberto Carlos. A produção subiu a foto aqui, a gente tá vendo. Ganhei uma rosa. Não, você sabe. O Vinheteiro já tá enciumado. Rosa colombiana, hein? Rosa colombiana são as mais caras que existem. Fala, Magela. Não, é porque eu estava na primeira fila, né? Assim, para vê-lo de perto. Aí ele começou a jogar rosa. Não que eu peguei, caiu no meu colo, mas uma velha tarada do meu lado pegou a rosa. Eu falei, como eu vou no camarim, eu falei: Roberto, eu recebi a sua rosa lá, mas me pegaram. Ele: não, pode deixar, bicho. Pega uma rosa aqui pro cego. Aí nós tiramos a foto com a rosa intacta, maravilhosa, direto da fonte ao consumidor.
Agora, esse programa tem um quadro em que a gente analisa a letra de música sem, evidentemente, cantar a música, só para analisar a letra. E já que o Magela tem a foto com o Roberto Carlos, ele escolheu a letra da música Outra Vez. Eu vou ler aqui. Você foi o maior... Fala, Magela, introdução. Não, eu lembro que a letra é da Isolda. Isso, a música que o Roberto Carlos canta, né? Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Esqueci de tentar te esquecer. Resolvi te querer por querer. Decidi te lembrar quantas vezes eu tenho vontade, sem nada perder. Você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o pior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Outra vez. Geraldo Magela, muito romântico, hein, Magela? Nossa, gente, é uma coisa uma bela maravilhosa, canção, né? Cada um no seu ramo, na sua atividade, no seu talento, o vinheteiro, o pianista, você, o Andreasa, que são analistas de política, eu no humor. Então, puxa vida, quem dera a gente tivesse condição de ter um pouquinho de cada coisa, né, gente? Quando eu vejo esse talento de compor das rimas, da poesia que né? É sensacional. Melhor do que isso, só funk. Você foi. Esse Magela. Vem cá, Magela. Ô, Felipe. Fala, András. Não, eu queria fazer um registro aqui importante, porque esse programa também, Magela, ele é um programa zoeira cultural. A gente até agora só fez zoeira. E eu quero pedir licença para fazer um momento cultural, porque vocês vejam que não pode passar batido que o vinheteiro se declarou numismata, né? E eu quero explicar para o nosso ouvinte, espectador, o que é isso. É aquele indivíduo especialista que coleciona e que estuda cédulas, moedas e medalhas. É uma ciência, um conhecimento. E nós soubemos aqui agora que o vinheteiro é um desses, colecionador de moeda do Zimbábue especificamente. Grande momento. Eu sei o catálogo de moedas desde o Brasil colônia até hoje de cor, o valor de cada uma com cada especificação de estado da moeda. E não tinha um grande pianista no Zimbábue que você possa dar uma palhinha? Não tocou nada hoje, ficou concentrado no papel higiênico aqui do Magela, não tocou nada. Toca alguma coisa. Não tem nem piano lá, só tem instrumentos de percussão. Mostra pro Magela o que você sabe fazer, vinheteiro. Beethoven, hein? Chega, senão é muito longo. Eu não sabia o que toquei. Ô, Magela, pra gente encerrar, Magela, falando aqui nessa emoção que você sente quando escuta uma música bonita, você se emociona facilmente, Magela? Eu emociono com... até com coisas muito simples. Eu adoro cachorro, adoro gato, e eles falam assim, a mania que a pessoa tem de falar assim, fulano de tal é um cachorro, briga igual cachorro e gato. Isso não existe, porque o cachorro é o ser que você tem certeza que é verdadeiro e tudo mais. Então, apareceu um gatinho aqui em casa e ele se familiarizou tanto com os cachorros que eles brigam entre eles, e eu emociono com essas coisas bobas, né? Mas que são bacanas. Inclusive, no meu canal do YouTube, em função disso, eu entrevisto, tem a segunda entrevista que está lá no Magela Ceguinho, a entrevista com um veterinário que dá muitas dicas, assim, de como que as pessoas devem cuidar dos seus cãezinhos, do seu gato, dá umas dicas muito bacanas, ele é muito descontraído.
Então é isso. Ô Magela, e só pra encerrar, eu vi que você imitou rapidamente ali o Roberto Carlos. Você imita mais alguém nos seus shows, Magela? Eu não sou um exímio imitador, mas eu brinco. Como eu sou de rádio e televisão, eu observo, tem uma parte lá que o pessoal gosta muito, porque quando você vai ver um comercial de televisão, aquilo que tem que se destacar é o produto, não quem apresenta, mas nós temos na televisão brasileira uma pessoa que se destaca mais do que o produto, que é a Araci, né, da Top Term, do ômega 3. Ela fala, minha amiga, meu amigo, você que está com problema, os seus problemas acabaram. Aí no show eu falo, como que seria a voz da Araci no GPS? A 200 metros, pode virar. Eu fico brincando, eu imito pouco, eu acho que a imitação, por mais perfeita que seja, ela tem que ser feita rapidinha, né? Curtinha, assim. Que nem uma ida ao banheiro com vinheteiro. Geraldo Magela, humorista ceguinho, muito obrigado pela sua participação ilustre aqui no nosso Zoeira Cultural. Você é muito bem-vindo à Jovem Pan e qualquer hora vai fazer outras participações aqui também. Um grande abraço, Magela. Obrigado a vocês e o que eu falei com Totinha, me leva pro Pânico. Obrigado, o Pânico vai recebê-lo de braços abertos. Falou, valeu, Andreasa. Magela, eu sou seu fã de verdade há muito tempo. Um prazer estar com você. Um beijo grande. Tchau, pessoal. Até o próximo. Valeu, vinheteiro. Pode ter uma vinhetinha final, né? Papel higiênico neve. Tentei fazer da Jovem Pan aí, mas não lembro mais. Pegamos o vinheteiro de surpresa. Esse é o Zoeira Cultural 16º episódio. Todos os 16 episódios estão disponíveis em jp.com.br/zoeira. Entra lá no seu navegador que você assiste a várias entrevistas e a vários comentários sobre assuntos variados. Arte, comportamento, cultura, você vê aqui no Zoeira Cultural. Um grande abraço, até semana que vem. Alegria, irreverência, bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil, Carlos Andreasa e o Vinheteiro.